Nós vamos conversar agora com o economista João Adolfo Stadler Colombo para você nos explicar que momento econômico o Brasil se encontra agora e por que o Copom está toda hora se reunindo, quando baixa o governo comemora, quando sobe o governo reclama, mas o mercado agradece, o consumidor reclama. Como que é essa matemática? De que forma que isso impacta no nosso dia a dia? Bom, o momento que o Brasil está vivendo é o de aceleração na inflação. O Banco Central ele define uma meta anual, que no caso seria de 3%, não pode ultrapassar, tanto para cima como para baixo, 1,5 ponto percentual. Então ele teria o limite em 4,5, está em 4,87, ou seja, muito provavelmente ele não consiga atender aquilo que foi prometido, então ele acaba desancorando as expectativas dos agentes, porque, de certo, as pessoas, os investidores, as instituições, ela tomam como parâmetro isso para se planejar, né, na questão da concessão de crédito, os financiamentos e tudo mais. Nós, como os consumidores, também acaba sendo impactado na efetuar compras, coisas de curto prazo, dia a dia, mas também de médio e longo prazo. Como a política fiscal, ela está, de certa forma, não cumprindo com o que se espera, a autoridade monetária tem que mostrar serviço. Ela veio, assim, mais agressiva do que talvez era esperado. O mercado talvez aspecto percentual, vem 1 ponto percentual, mas o mais importante é que no relatório ele já coloca como projeção nos próximos reuniões em 2025 que está previsto 1 ponto percentual em cada uma delas, ou seja, está jogando a Selic para 14,25. E no mercado futuro, a gente vê que já se fala em 15%. Aí o que eu faço uma retrospectiva? Quando isso aconteceu no Brasil, lá no início do segundo mandato da Dilma, o dólar também disparou e a taxa de juros foi alocada a 14,25, isso aí que estão projetando. Na sequência, o desemprego começou a crescer absurdamente. Travou um pouquinho a nossa conexão aqui, então eu vou puxar para a conversa aqui, justamente, Marcos, para a gente tentar entrar ali no ponto mais ou menos do que o João estava falando. A taxa de desemprego junto com a taxa Selic, junto com a inflação, isso tudo acaba ficando relacionado, como a gente já viu no passado durante o governo Dilma? Beatriz, a gente tem que entender que a economia é um organismo vivo, que ele está sempre se moldando e no qual, né, os agentes brasileiros, né, o Banco Central, né, a equipe econômica, ela tem que sempre estar fazendo ajustes, né, para ser adequado. A taxa de juros, ela é um dos mecanismos que é mais utilizado para fazer com que uma alta da inflação, como está acontecendo esse ano no Brasil, a gente sabe disso porque todo dia a gente vai no supermercado e a gente vê os preços subindo, né? Faz com que isso seja uma maneira, essa alta de juros que está ocorrendo agora, que deve ocorrer como em 2025, como bem o João comentou, é uma maneira de tentar frear essa alta da inflação acima do esperado, né, pela equipe econômica. E também um agravante é que junto com tudo, com essa alta da inflação, vem também o problema fiscal do Brasil, né? A gente está vendo aí os números da economia. O Brasil, ele gasta e gasta muito mal, né, Beatriz? Eu vi que você comentou agora sobre o estado do Paraná, né, sobre a parte dos impostos e tal. Nenhum brasileiro, né, a gente gostaria de estar pagando impostos tão altos. Mas, ao mesmo tempo, qualquer brasileiro pagaria se visse esses impostos voltando, né, em uma boa educação, uma boa segurança, um bom hospital. Isso não vem acontecendo em grande parte do Brasil, né? E também um dado bem importante e, assim, que complica cada vez mais a economia brasileira nesse ano, é que o Brasil ele vem batendo recorde nas arrecadações, mas ao mesmo tempo também vem batendo recordes no gasto. E infelizmente a gente não vê isso no dia a dia na economia. E falando sobre a parte do desemprego, realmente esse é um ano que os dados do desemprego no Brasil vêm com excelentes números, né? Isso é bom? É positivo, mas isso pode mudar a qualquer momento. Se aumenta a taxa de juros, o empresário ele vai deixar ou postergar seus investimentos,
ele pode até em algum certo momento começar a reverter, né, um crescimento e começar a demitir, e isso pode ocorrer o que ocorreu, né, num passado recente, como mesmo o João falou, no segundo mandato da Dilma, que subiu a taxa, disparou o dólar e logo depois veio o desemprego. Então, essa falsa impressão que às vezes o governo passa de que o desemprego nunca teve tão bom, as taxas de desemprego, que o brasileiro nunca consumiu tão bem, muitas vezes ele pode ser um período que lá na frente, com o aumento da taxa de juros, o empresário que realmente é o motor da economia, o pequeno empresário que realmente gera o emprego, ele vê essa inflação corroendo o poder de compra, vê a taxa de juros subindo e você não podendo, às vezes, pegar com uma taxa condizente no banco, ele vai começar o quê? A reduzir seus investimentos e a bola de neve que começa num desequilíbrio e também pode ocorrer lá na frente um desemprego, aumentando o desemprego no Brasil. Eu estou vendo muito economista também já falando sobre os riscos de a gente entrar, de fato, num momento de uma crise ao longo dos próximos 2 anos. Algumas críticas sobre essas doses homeopáticas que vão sendo colocadas sobre a taxa Selic, de que deveria ser feito já um aumento mais robusto, mais impactante de uma vez, para lá na frente você diminuir, você tratar ali, avançar, fazer um ataque mais definitivo frente a essa questão da inflação. E por isso, agora que a gente conseguiu recuperar então você, João, também na nossa transmissão aqui pelo YouTube, eu gostaria que você trouxesse essa explicação pra gente. Inflação, ela dói no bolso do brasileiro. É o que as pessoas que não entendem nada de economia conseguem enxergar porque você está pagando mais caro no supermercado. Mas aí vem como solução um outro remédio que também fica ali entre remédio, entre veneno, porque muito alto ele também pode prejudicar num primeiro momento a população, muito baixo também. O que essa taxa, de fato, de uma maneira bem prática, representa nesse patamar de 12,25% agora, nesse momento, para o brasileiro que está pagando a conta do mercado e ela está cara, ele quer pagar menos, mas esses juros também influenciam em alguma coisa ou é só para quem tem financiamento? Olha, o empresário, quando ele vai formar o preço de venda, eu entendo que ele primeiro faz um cálculo para chegar no à vista, no qual recupere ali os impostos, despesas variáveis, fixas e determina uma margem de lucro final. Quando você coloca um fator maior na questão dos juros, né, vamos por eu vendo em 12 vezes sem juros, essa é a propaganda que se faz, mas na verdade não é assim. Ele joga ali quanto que vai ser o custo de antecipação na maquininha de cartão ou dos boletos, a forma que ele se utilizar ali para fazer a gestão de capital de giro aí muito utilizada e, consequentemente, você tem essa restrição. Queira, quer não, eu vejo assim que mesmo o juro que existe para conter o consumo e trabalhar no sentido de diminuir a inflação, ele também tem um impacto na conta inverso. Mas assim, a grosso modo, quem não tem, ele não toma mais crédito, ele adia para o futuro sua ideia, sua intenção de comprar, por exemplo, um carro. Se os carros não têm a venda e vai ficando estocado, né, abarrotado, eles não vão aumentar o preço e às vezes até tem que ter alguma promoção para liquidar, mesmo que sem margem nenhuma. Isso é ruim daí para as empresas não terem margens, que perdem a capacidade de reinvestimento. Agora, do outro lado, quem tem o dinheiro, ele deixa de investir na atividade produtiva, que é o que gera emprego e posteriormente renda. E ele vai aplicar em títulos da dívida. Ele também sai do mercado de capital. Por exemplo, eu sou um investidor, eu tenho um recurso. Na hora que eu vi que começou essa inversão de taxa de juros, já comecei gradativamente a liquidar e hoje eu estou 100% vendido em tudo. Eu só estou posicionado no dólar, tendo em vista que o risco fiscal está tão elevado que não está conseguindo conter, mesmo com esse spread bem acentuado na taxa de juros, e a pressão sobre o dólar está muito forte. Então, a gente que tem uma leitura aí de mercado, o Marcos deve entender isso aí, tem como ainda ganhar, mas isso não é para todos, né? O que a gente vê, efetivamente, o que tem acontecido é que nos grupos gerais, agora tratando da inflação, o que mais penalizou foi alimentação e bebidas. E a gente pode ter uma inflação de 4,87 no acumulado IPCA, mas o grupo da alimentação está dando 7,63. Se você pegar carne, dá 15%. Se pegar leite, dá 20%. Hoje eu estava falando a respeito
café subiu 35%. Então, veja, aquilo que era um grupo, de repente, problemático da alimentação, ainda bem que caiu ali as bandeiras vermelhas tarifárias que impactavam ali no custo da energia elétrica. Então, assim, a gente ainda deu sorte em alguns aspectos por conta da chuva, mas a alimentação, e pensa, o peso relativo de uma família que tem, de certa forma, restrição orçamentária é muito maior esse grupo da alimentação do que outros que têm uma condição econômica um pouco melhor. Então, é um remédio amargo, só que a contrapartida de você elevar a taxa de juros, a consequência, além de inflação, você vai frear a atividade econômica e vai trazer PIBs mais tímidos. Puxando junto esse ponto relacionado a investimentos, Marcos, gostaria que você, de forma até objetiva aqui, por conta do nosso tempo, infelizmente é rápido, o que é possível de tirar de vantagem desse momento econômico com taxa de Selic tão alta e com previsão de que ela continue escalando? Existe ali alguma oportunidade em meio ao caos? Como a gente sempre fala, né? Crises também trazem lados e oportunidades positivos. O que fazer para se aproveitar desse momento? Beatriz sabe que, infelizmente, poucos brasileiros conseguem guardar recursos, né? Então, mas quem consegue está vendo taxas que não existiam há anos atrás, não existiam taxas iguais a essa. Então, a gente está vendo aí um título do Tesouro, que é a aplicação mais segura, né, de investimento no Brasil, batendo 8% ao ano mais inflação. Tem uma operação também pré-fixada em título do Tesouro, batendo 15% no ano. Então, a gente está vendo taxas realmente de momentos que o Brasil, né, já passou no passado, que a gente esperava não ver mais, mas que a gente está voltando a ver. Obviamente que taxas e melhorar a economia brasileira vai se beneficiar muito, porque se a gente está falando de um título Tesouro que ele paga juros real de 8% mais inflação, vamos dizer que na média a inflação aí foi 4% a 5% ao ano, ele vai estar pegando uma rentabilidade aí, assim, líquida, né, com um patamar muito bom. Então, assim, renda fixa, ela voltou a ser a queridinha do mercado no Brasil. Então, quem pode hoje guardar recurso, vai, às vezes, de investir na sua empresa, vai estar investindo nos bancos, porque com taxas tão atrativas como está, porque você vai correr o risco, às vezes, né, na sua empresa, se você vai ter aqui com toda a garantia, com toda a segurança, um título do Tesouro brasileiro com taxas tão altas. Então, assim, a gente está vendo patamares altos, é benefício para quem quer investir no momento, mas como o João também mesmo falou, o risco do Brasil está muito alto lá fora. Então, os investidores não estão entrando na economia brasileira, e também é um reflexo do dólar, porque o investidor estrangeiro, ele olha a economia brasileira e ele vê com receio. Mas quem investir agora e a economia brasileira voltando a melhorar no futuro próximo, assim que a gente espera, vai pegar taxas, principalmente aplicações seguras como o título do Tesouro, taxas que, como eu falei para vocês, por anos a gente não via taxas com esses patamares atuais. Marcos, muito obrigada pela sua participação, pelos esclarecimentos e também até as sugestões que você trouxe para a nossa audiência. Obrigado, Beatriz. Obrigado a todos os ouvintes. João Adolfo, também agradeço muito a sua participação, todas as explicações sobre o que a taxa Selic representa aí para o dia a dia do brasileiro. Eu peço desculpa aí, acho que a conexão deu uma travada, mas estamos à disposição aí e torcer pelo país. É isso, faz parte. Muito obrigada.